que você é capaz de fazer para proteger uma pessoa? Por amor a uma pessoa? Pedro, ele falou para Jesus que o amava, né? E Jesus falou assim para ele: Pedro, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes você me negará. E Pedro, ele diz para Jesus: Jesus, eu tô pronto para morrer pelo Senhor, né? Eu tô pronto para fazer qualquer coisa para te proteger. E quando Jesus ele foi para ser preso, né? Quando Judas foi lá entregar Jesus, Pedro, o que ele fez? Ele pegou a espada e tacou na orelha do soldado. Ele estava disposto realmente a ferir até as pessoas para proteger Jesus, mas ele não tinha disposição para se entregar, né? Para correr o risco de ir preso junto. E quando perguntaram para ele se ele conhecia Jesus, até falava assim: nossa, mas você é parecido com ele. E eram pessoas assim que inofensivas. Mas Pedro, ele ficou o quê? Ele ficou com medo. Ele disse: não, nem conheço. Ou seja, aquilo que Pedro falou antes para Jesus, que estava disposto a morrer por Jesus, na verdade tornou verdade depois, mas até aquele momento não era verdade, né? E tanto que quando Jesus ele ressuscitou, Jesus ele falou assim para Maria Madalena: avisa os meus discípulos e a Pedro. Por que ele falou assim? Avisa também a Pedro. Pedro não era discípulo? Só que naquele momento, Pedro não se sentia mais discípulo de Jesus. Por que isso? Porque Pedro, ele tinha o que no coração? Sinceridade. Sabe, diferente de Judas, por exemplo, que traiu Jesus, que mesmo recebendo dinheiro, foi lá na maior cara de pau, dissimulado, cínico, falso, foi lá e deu um beijo em Jesus, mesmo tendo traído, Pedro ele não ia conseguir fazer isso. Ele não se sentia mais discípulo, porque o coração dele era sincero, ele estava triste, ele não se sentia mais, né? Por isso que Jesus falou assim: avisa os discípulos e a Pedro, porque se não chamasse ele diretamente, ele não estaria lá. Os discípulos sabiam? Os discípulos estavam lá quando Pedro negou? Não tinha ninguém, mas a consciência dele o acusava, né? E por isso que Pedro ele foi perdoado, mesmo tendo negado Jesus 3 vezes, mesmo tendo dormido quando Jesus ele pediu para ele vigiar lá no monte, quando Jesus foi orar, né? E Jesus até falou assim que o espírito estava pronto, mas a carne era fraca. E ensinou também assim a gente se proteger das inclinações carnais, né? Que a gente tem que vigiar o tempo todo. Por que Deus perdoou Pedro e não Judas? Porque Judas era falso, era dissimulado. Era, sabe, ele não tinha caráter, ele não tinha sinceridade. Agora Pedro não, mesmo tendo errado, ele tinha um caráter, ele tinha, sabe, sinceridade. Por isso que ele se arrependeu. E Judas, o que ele fez? Ele só teve remorso, né? Porque a pessoa, quando ela é cínica, ela tem momentos de tristeza, ela tem momentos que ela se arrepende das coisas ruins que ela faz. Mas ela se arrepende de verdade? Não, é só uma tristeza momentânea, sabe, é um remorso. Se ela tiver a oportunidade, ela vai fazer tudo de novo. Já a pessoa que se arrepende de verdade, ela nunca mais vai cometer o mesmo erro que ela cometeu antes. Por que Deus falou, começou a igreja dele com Pedro? Porque Pedro, ele era o quê? Sincero, sabe? Ele tinha o que é sinceridade no coração, né? Deus jamais começaria a igreja por